Feriado, ai que beleza. Era para dormir até 10 horas. Michele acordou mega ansiosa e graças a Deus já tô acordada e já quero falar com vocês aí. Bom, eu faço meu devocional diário, né? Às vezes não faço também. Hoje eu acordei bastante ansiosa, sei lá, com os pensamentos acelerados. E aí já vim fazer um café. E o Senhor colocou no meu coração, vai fazer seu devocional, vai falar comigo. E eu vim, e não me arrependo e agradeço, porque o Senhor falou tremendamente ao meu coração hoje. E começando pelo livro do devocional, esse aqui, ó, da Roberta Sara, tá lá em 1 Pedro 5:7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aí tem uma reflexão que ela coloca: a fé não anula sentimentos, o importante é focar na fé e não nas emoções. Então, a minha interpretação, né, que tá em meu coração é que não é porque a gente tem uma fé, que a gente crê em Deus, que a gente não vai passar por tribulações. Pelo contrário, a palavra diz que nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, também vencerás. Assim diz a palavra do Senhor. Então, que a gente possa confiar no Senhor, né? E Ele vai nos direcionar para controlar as nossas emoções. E aí, eu voltei a fazer a minha leitura da Bíblia. Quem sabe, eu sempre comento, né? Que eu comecei a ler a Bíblia esse ano. Meu Deus, tá terminando o ano já, mas amém. O que eu consegui ler até agora é para o resto da vida, não é só para terminar o ano, né? Eu estou em Juízes, já li do 1 ao 5, em particular hoje eu estou no livro número 5, né, no capítulo 5, que fala sobre Débora. Débora significa que ela era uma juíza e considerada como uma abelha em tempos de paz e uma vespa em tempos de guerra, né? E ela foi convocada por Deus para liderar um exército de 10.000 homens contra um exército muito maior. E a resposta dela foi: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Muitas das vezes a gente é convidado, a gente é afrontado, a gente é lançado em situações que fala: eu não vou dar conta disso. E a pergunta, a frase é: não vou dar conta. Senhor, me incapacita. Se tu for comigo, certeza que eu irei vencer. Mas sozinha, nas minhas forças, eu vou declinar, eu vou perder, né? Então, tudo que for fazer, a gente tem que lançar ao Senhor para que Ele possa ir com a gente. E o livro começa falando assim, ó: Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel. E aí começa falando que ela atendia o povo para julgar debaixo de uma árvore que leva o nome dela, né? Entre a cidade de Ramã e Betel. E aí, por curiosidade, eu fui procurar no Google o que significava Ramã e Betel. Ramã significa lugar alto, lugar de vigilância. E Betel significa casa do Senhor, casa de Deus. E aí colocou no meu coração: seja vigilante. Quantas vezes eu passo desapercebido em algumas atitudes, em algumas falas, eu não vigio e acabo perdendo ou retrocedendo muito na minha vida. Mas o Senhor fala: Débora julgava. Débora, ela atendia o povo, mas antes de atender o povo, ela ficava debaixo da mão potente do Senhor. Ela ficava em vigilância, para que através da vida dela, ela pudesse ter sabedoria ao abrir a boca, em julgar o caso que teria que ser julgado. E também a casa de Deus. O Senhor fala: vai para a igreja. Ainda existem lugares que a gente precisa ir se alimentar da palavra do Senhor. Não fica só em fontes,
da sua cabeça, vai buscar no Senhor, né? Então o Senhor fala pra gente, vai buscar na casa de Deus, que lá também tem alimento, tem água viva, tem pão da vida, para que a gente possa se sustentar nos dias de hoje. Então Deus fala comigo e com você, vá à casa do Senhor, procura um local que você se sinta acolhido, se sinta bem, independente de placa, e vá buscar Deus, né? Vou fazer isso também. Andei por alguns dias sem ir para a igreja, eu vou voltar a ir para a igreja, meu pastor não mente. Enfim. E continuando o texto de Débora, fala que Débora ela foi convocada a liderar o exército de 10 mil homens contra um exército muito maior que o rei desse outro exército, desse inimigo deles, se chamava Císera. E esse homem era opressor, ele era ruim, ele oprimia o povo demais. Quantas opressões a gente passa na nossa vida, né? E a gente acha que não vai dar conta daquela opressão, mas com Jesus na frente, a gente consegue dar conta daquilo sim, né? E o exército liderado por Débora foi de frente ao exército de Císera, que era muito maior, e o exército de Débora conseguiu vencer o exército de Císera. E Císera, aquele rei, fugiu a pé daquela batalha que ele havia perdido. E ele foi se esconder na casa de um aliado, que se chamava Éter, que significa aliado. Ele foi se esconder na casa desse homem. E esse homem tinha uma mulher que se chamava Jael. E essa mulher, o Éter falou para Jael, para a esposa dele, olha, Císera, o rei, veio se esconder aqui. Se alguém vir perguntar dele, você não fala não, que ele está aqui não, vamos esconder ele aqui. E ela falou, pode deixar. Esse homem opressor, pode deixar, que ele vai se esconder aqui. E esse homem pediu água para ela. Pediu água para ela e ela deu leite para ele. Muitas das vezes a gente vai pedir algo para alguém e esse alguém não tem algo para nos dar. Quem nos dá paz, quem nos dá sabedoria, quem nos guarda não é o homem, é Deus. Então, muitas das vezes, em vez de a gente recorrer a qualquer pessoa, precisamos recorrer a Deus primeiro. Claro que o Senhor, ele começa falando que levantou uma mulher com o nome de Débora para ser juíza do povo. O povo procurava ela para ela julgar a causa. Mas muitas das vezes a gente tem que procurar alguém de Deus ou, melhor, que vá procurar Deus primeiro, vá à casa do Senhor primeiro, para que a gente possa ter a instrução do céu. Porque a gente vai pedir às vezes ajuda para pessoas que não têm água da vida, que não tem coisa boa para nos oferecer. Pelo contrário, dá um leite quente para a gente lá, dá uma coisinha para molhar, para adoçar a nossa boca, mas depois vai e nos apunhala pelas costas. Porque essa mulher, dentro do contexto aqui, ela foi usada para fazer com que o povo de Deus ganhasse a guerra por completo. Débora venceu o exército, mas o rei, que era o dono daquele exército, fugiu. E essa mulher foi usada por Deus para que liquidasse a vida daquele rei. O marido dela falou, não conta para ninguém que ele está aqui. Ela falou, pode deixar que esse opressor, eu não vou contar para ninguém. Ele pediu água, ela deu leite. Quando ele adormeceu, ela pegou uma estanca e cravou na nuca dele e matou aquele rei chamado Císera. O que isso tem a ver com a palavra sobre ansiedade? E aí a palavra continuou falando aqui em Juízes 6, que a mãe de Císera, a mãe daquele rei, o aguardava lá na terra dele, falando, Císera logo chega com as riquezas, com tudo aquilo que ele conseguiu ganhar da batalha, porque ele sempre ganha. A gente sempre acha que o inimigo vai ganhar as batalhas, a gente sempre acha que vai dar certo aquilo que a gente projeta, mas só dá certo aquilo que o Senhor projeta. Resumindo, a ansiedade da mãe dele foi
foi em vão, porque o filho dela já havia morto. Então a mensagem de hoje fala sobre vigilância, sobre ir à casa do Senhor, sobre se aliar com pessoas certas, sobre a gente ser abelha, ser doce em tempos de paz, mas em tempos de guerra a gente ser vespa. A gente também tem que ir para a guerra quando necessário, mas não sozinha, não nas nossas forças, não nas nossas palavras, mas com Jesus, com Deus à frente. Que temos um feriado abençoado, eu e você. Amém?